A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã. Aqui é Richardson, para quem não me conhece. Richardson Ademir de Oliveira. Sou casado com a Eliane, tenho 3 filhos, o Gustavo, o Vinícius, o Felipe, e participo do grupo de oração, onde é a sala de Pentecostes nos dias de hoje, no grupo de oração Transfiguração do Senhor, que ocorre todas as segundas-feiras a partir das 19h30. Também atualmente estou como secretário-geral na Arquidiocese de Sorocaba e recebi aí o convite do Ministério de Pregação para estar ajudando nesta formação, nesse estudo, da Carta de São Paulo aos Romanos. E o capítulo que nós iremos ver é o capítulo 6. E é interessante que logo no início do capítulo 6, meu irmão, minha irmã, Paulo ele vai fazer uma pergunta. E então, que diremos? E até eu peço que você pegue a sua Bíblia, já que nós estamos no estudo, é bom que você tenha ela, para que nós possamos ver este capítulo. E ele vai dizer o seguinte: e então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum, vai dizer Paulo. Por que Paulo ele inicia este capítulo? Por causa do versículo anterior, no capítulo 5, no versículo 20 e 21, que vai dizer assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus, nosso Senhor. Paulo ele inicia porque ele faz uma ligação de um capítulo e outro, e é pertinente essa colocação que ele faz aos romanos, aquela comunidade, porque se você também for pensar, quando ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, assim como o pecado reinou para a morte, assim também também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Veja, como é que pode, né? Então quer dizer que se eu peco, a graça é maior? Então Paulo ele quer explicar isso e deixar bem claro, evidente àquela comunidade, os romanos. E uma comunidade, como vocês já viram nos outros vídeos, não foi fundada por ele, mas ele tinha esse desejo de estar lá. Tanto é que nós vamos ver, ele fez essa viagem até Roma. Mas Paulo ele quer enviar esta carta, e enviou esta carta, aliás, a essa comunidade. Eu quero salientar aqui 2 verbos, irmãos, que estão nesse versículo, deixa-me ver aqui, no versículo 20, Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, assim como o pecado reinou. E aqui este verbo, ele indica de uma ação, ele indica que a ação aconteceu num determinado momento do passado, tendo seu início e fim no passado. Então veja, ele vai dizer aqui, mas assim como o pecado reinou, ou seja, iniciou no passado e finalizou no passado, assim também a graça reinaria. Quando vem este verbo da graça reinaria, é utilizado para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação do passado. Ele é utilizado para se referir que algo poderia ter acontecido, poderá ter acontecido depois que ocorreu aquilo. Então, voltando lá, nós podemos ver assim:
Assim como o pecado reinou para a morte, começou e finalizou lá no passado, assim também a graça reinaria. Eu fiquei pensando, nossa, não poderia ter colocado assim também a graça reinará? E nós vamos ver o porquê desse verbo estar aí, reinaria. É a partir do momento que houve uma ação no passado e ele diz, poderia afirmar, reinará, mas ele está deixando como que em aberto para que eu e você e a comunidade também naquela época dos romanos pensasse um pouco, e aí Paulo ele começa a discorrer a questão no capítulo 6. E duas questões que Paulo vai trabalhar aí no capítulo 6 é o batismo e o pecado. Então vamos lá. Ele continua dizendo aí, né? E ele vai dizer, de modo algum. Quanto mais eu peco, mais eu tenho a graça? Ele vai dizer não, de modo algum. Aí ele vai discorrer para nós. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que interessante aí, eu quero pegar com você esse versículo 6. Ou não sabeis que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Olha que interessante, ele vai começar a trabalhar a importância do batismo em nossa vida. No Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim: o batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Quero repetir isso que está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 536. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. E ele continua ainda neste capítulo, né? O catecismo continua dizendo assim: deixa-se contar entre os pecadores e já o Cordeiro que tira o pecado do mundo antecipa já o batismo da sua morte sangrenta. Vem já cumprir toda a justiça. Ou seja, e esse cumprir a justiça, né, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 15. E continuando ainda este parágrafo vai dizer assim, ou seja, submete-se por inteiro à vontade de seu Pai, aceita por amor o batismo da morte para a remissão dos nossos pecados. Olha que coisa linda isso, meu irmão. Eu vou ler agora por inteiro este parágrafo. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores e já o Cordeiro que tira o pecado do mundo antecipa já o batismo da sua morte sangrenta. Vem já cumprir toda a justiça, ou seja, submete-se por inteiro. Jesus, ele se submete por inteiro nesse batismo, né, da sua morte sangrenta, ele se submete por inteiro à vontade do Pai. Aceita por amor ao Pai o batismo da morte, para a remissão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, Paulo, nestes versículos, nesse início dessa carta, ele vê o batismo como um mergulho de cada um de nós. Mergulho meu, seu, de cada um de nós na morte de Jesus, ou seja, na participação da morte de Cristo. Cristo morreu para destruir o pecado da humanidade. Por isso, quando mergulhamos na morte de Cristo, nós destruímos o pecado em nós. Principalmente o pecado
original. Olha que lindo isso, meu irmão, minha irmã. O batismo nada mais é do que nós mergulharmos na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, para que haja uma destruição do pecado original. Ainda olhando para o catecismo da Igreja Católica, porque nós, enquanto cristãos católicos apostólicos romanos, a nossa fé, ela está baseada num tripé, né? No magistério da Igreja, na tradição apostólica e nas Sagradas Escrituras. Então nós precisamos estar embasados, olhando para a palavra de Deus e também olhando para o magistério da igreja, o que a igreja nos coloca, e as tradições que vêm ecoando por séculos dos apóstolos, a tradição apostólica. Ainda no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim: criado em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na sua glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antes de Deus, e não segundo Deus. Ou seja, o que é o pecado original? É a desobediência total. Como está aqui explicitamente claro para nós no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 398. Nós fomos criados para estar no estado de santidade. E é lindo porque em Gênesis nós vamos ver um relato onde Deus, no final da tarde, ele passeava num jardim. Olha que lindo isso. Nós somos criados para estar numa intimidade profunda com Deus. Deus tinha nos criado para estar numa intimidade profunda com Ele. Mas o homem quis, como está aqui para nós, devido à sedução do diabo, o homem quis ser como Deus, mas sem Deus e antes de Deus e não segundo Deus. Ou seja, ele não queria ser segundo aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele quis tomar a frente de Deus, né? Então nós vemos que Cristo, ele morre para destruir este pecado da desobediência. Até quando nós lemos o parágrafo anterior, nós vimos lá, né, no Catecismo da Igreja Católica, no 536, aceita por amor o batismo de morte para a remissão dos nossos pecados, para cumprir toda a justiça. Né? Ele submete-se por inteiro à vontade de seu Pai. E o batismo é isso mesmo, é esse mergulhar. Quando eu e você nós somos batizados sacramentalmente, é onde nós saímos da condição de criatura para nos tornarmos filhos de Deus, e aonde ali o pecado ele vai se desfazendo, vai sendo destruído, porque nós somos mergulhados na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso. Paulo ele faz questão de frisar isso para nós, né? Paulo ele faz questão de frisar aos romanos, né, a visão dele de que o batismo é esse mergulho de cada um de nós na morte de Jesus. Ou seja, na participação da morte de Jesus. Nós mergulhamos através do batismo na morte de Jesus. Se nós olharmos aí, continuando, né, no versículo 4, ele vai dizer que nós fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós também vivamos uma vida nova. Olha que lindo isso, meus irmãos. Eu quero ler de novo com vocês aí. Paulo vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova.
E o batismo é isso. Paulo ele quer frisar isso para os romanos, de que o batismo ele nos leva a mesmo a descer, a mergulhar ali na mansão, na morte com Jesus Cristo, para ressurgir com Jesus uma nova vida, tendo uma nova vida. Aqui está, meu irmão, minha irmã, o centro da doutrina católica sobre o batismo. É esse mergulhar na morte de Cristo, mas também ressurgir com Cristo, ressuscitar com Cristo, para estar numa vida nova, plena, cheia de graça, que não há mais morte. Diz o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 628, o batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre ao pecado com Cristo, e em vista de uma vida nova. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério e eu quero frisar novamente isso. Ler novamente para que fique no seu coração. Olha que lindo isso. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão. É um mergulhar. Significa eficazmente uma descida ao túmulo do cristão. Ao meu túmulo, ao seu túmulo. O batismo, ele vem e nos faz emergir. E que morre ao pecado. O cristão, ele morre ao pecado com Cristo em vista de uma vida nova. O rito do batismo, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nesse estudo da carta de São Paulo aos Romanos, o rito do batismo de derramar a água sobre a cabeça da criança ou do adulto, ou como era antigamente, né? Um mergulho, ele significa mergulhar de fato na morte de Cristo. Paulo, ele atribui a esses ritos os mesmos efeitos. Ou seja, o banho por imersão na água sepulta o pecador na morte de Cristo. Este é o sentido mais profundo. Esse é o sentido profundo de onde ele sai com Cristo pela ressurreição como uma nova criatura. Então, quando eu sou batizado, eu sou convidado a mergulhar na morte de Cristo. E ali o meu pecado morrer. Ele, como Cordeiro de Deus que tira todo o pecado, quando eu sou batizado, eu sou imerso nesse batismo de morte, onde o pecado em mim ele é destruído e me traz a uma vida nova. É isso que Deus ele quer colocar para nós, o sentido mais profundo do batismo. Veja, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo se faz novo. Repito, mais uma vez, batismo significa que somos mergulhados na morte de Cristo. E sai da morte pela ressurreição de Cristo como uma nova criatura, um novo homem. Uma vida não mais na carne, uma vida não mais no pecado, mas uma vida no Espírito Santo. Olha que lindo isso. Se eu e você, nós, a partir de hoje, acolhermos isso na graça do Espírito, nós lutaremos ainda ferozmente, ainda mais contra o pecado, tomando posse dessa graça do batismo sobre a minha vida. Além do simbolismo, meu irmão, minha irmã, da morte e ressurreição da vida cristã,
É também apresentado no Novo Testamento, né, o batismo, como um banho que purifica, como um novo nascimento, como uma iluminação. Todos esses termos aparecem na teologia católica, né? Sobre o batismo de água e sobre o batismo do Espírito, esses dois aspectos de consagração cristã parece ser a unção e o selo que Deus colocou aí em mim, em você. Ele nos unge. Nós somos escolhidos e somos selados. Isso está em nós. E no versículo 5, Paulo expressa assim: se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. O batismo nos une, irmão. Né? Como que um galho que é enxertado em uma árvore, e ali a seiva através do tronco vem e vai tomando conta desse ramo, e ele não é mais uma parte, mas ele é a árvore. Então nós somos ali enxertados em Cristo no batismo. E tem uma frase de Santo Agostinho que é maravilhosa, que diz assim: nós não somos apenas cristãos, nós somos o próprio Cristo. Olha que lindo isso. Repito mais uma vez, nós não somos apenas cristãos, nós somos o próprio Cristo. Porque fomos enxertados no Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com Ele. Também por uma ressurreição semelhante à sua. Isso é lindo demais. Mais uma vez, irmãos, e eu quero aqui colocar uma coisa muito importante para nós, para cada um de nós. O batismo nos liberta deste corpo de pecado para que a gente viva para Deus, pela graça de Deus, é claro, que continue em nós a fraqueza da carne. Deixa eu explicar isso para não ficar aí meio confuso. O batismo nos liberta deste corpo de pecado para que a gente viva para Deus. Pela graça de Deus, é claro que eu e você continue em nós a fraqueza da carne, mas agora vai estar presente também a ação de graça de Deus em mim e você. No versículo 14 vai dizer assim para nós: o pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, sim sob a graça. Veja, é lindo isso. Nós temos a possibilidade de estar constantemente com a graça através do batismo, porque nós nos unimos a Cristo e ali o pecado é destruído e está Deus em nós. Tem uma segunda parte aí da carta de São Paulo, que ele vai dizer servos libertos, pelo menos assim está na minha Bíblia, e no versículo 15 ele vai fazer a mesma interrogação no início do capítulo. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos mais sob a lei? Ou seja, se eu estou no batismo de Cristo, se eu estou livre de todos os pecados, então quer dizer que eu posso pecar? Porque eu estou livre? Porque o Senhor está comigo? Mais uma vez ele vai dizer: de modo algum. A graça não dá permissão para que eu e você a gente peque. Lembra lá no início? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo ele vem mais uma vez frisando isso para mim, de modo algum. A graça está em você, ele te libertou, te deu a condição pela morte de Cristo. Mas isso não significa que ela te dá a permissão de você pecar. Exatamente ao contrário. Quando eu e você nós recebemos o batismo pela morte de Cristo e nós ressuscitamos com Ele, ela capacita a cada um de nós e nos faz ser submissos à graça de Deus e nos submetermos a ela para que nós possamos estar livres do pecado. A vida do cristão é de uma tensão, né, existencial entre o pecado e Deus. E francamente, não existe meio termo. Acho que você já deve ter passado por alguns momentos, você peca e fala: meu Deus do céu,
sou servo de Deus, eu estou na paróquia, eu estou na pastorais, eu estou no grupo de oração, e fica aquela tensão entre o pecado e a graça de Deus que foi colocada em nós através do batismo. Jesus diz assim, e aqui ele está dizendo que não há, né, este meio termo. Não tem como a gente dizer que somos mais ou menos cristãos. Não. Jesus ainda ele vai dizer lá em Mateus 12:30, quem não está comigo está contra mim. Então nós precisamos tomar uma decisão profunda. Depois de nós termos o batismo, também a renúncia do pecado. Tem um provérbio que diz assim, né? Não se pode acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Então nós precisamos ser firmes no propósito desse batismo. No versículo 16 ele vai dizer assim, não sabeis que quando vos ofereceis alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Paulo, meu irmão, minha irmã, ele quer exprimir aqui esta tensão com a expressão da escravidão. Sois escravos. Ele quis colocar essa expressão aí para mostrar aos romanos daquela época, né? E essa expressão sois escravos trazia mesmo um choque para que eles pensassem na situação que Paulo estava dizendo. Porque muitos tinham recebido o batismo, mas estavam ali, não, todo mundo faz, porque eu não posso fazer. A mesma coisa como nós nos dias de hoje. Mas o batismo nos traz uma responsabilidade e nos traz a graça de sermos fortes diante de todas as tentações do pecado. É provável que muitos cristãos lá em Roma, quando Paulo escreveu e colocou essa expressão aí, fossem realmente escravos, né? Duas escravidões sempre vão se apresentar, e talvez lá também nessa comunidade se apresentavam ao cristão como opção de vida. A escravidão ao pecado ou a escravidão de Cristo. Mas aqui há uma diferença muito grande. O pecado ela conduz a cada um de nós a sermos escravos à morte. Já a Cristo não fala de escravidão. A Cristo conduz a salvação e por ela a vida. Isso é lindo. No versículo 19, e aí nós já vamos encaminhando para o final, diz assim, vou me servir da linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal, para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Olha só, ele falou sobre o batismo, ele fala sobre a luta do pecado e ele fala que nós devemos colocar os nossos membros a serviço da justiça para chegar a uma santidade. Se eu e você nós queremos chegar a ser santos, é necessário nós lutarmos, tomarmos posse do nosso batismo e lutarmos contra o pecado que está em nós e que às vezes nos impede. E o batismo ele nos dá a força para isso. Paulo recorda isso aos romanos, que eles já escolheram livremente isso. Então, se eles escolheram a Cristo, eles precisam ser servos de Cristo, olhar para Cristo, ver a Cristo, observar a Cristo e colocar todo o seu ser, todos os membros a serviço de Cristo, que é a justiça. No versículo 20, vai dizer assim, quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Paulo convida aqui, meus irmãos e minhas irmãs, os romanos a comparar a situação anterior ao batismo com a situação presente, com a finalidade de os animar, né? E para que, estando vigilantes, permaneçam firmes na luta, porque se trata de uma batalha, nós estamos em batalha constantemente, né? E os romanos também tinham isso, Paulo percebeu e por isso que Paulo coloca isso para eles. E não é diferente de mim, de você nos dias de hoje. Paulo utiliza uma linguagem aí que é peculiar a ele, militar, para afirmar que aquele que milita como escravo às ordens do pecado receberá como pagamento a morte. Olha só.
E militar aí, ser militante, né? Nós temos às vezes escutado algumas expressões assim, principalmente no meio político, né? Militância significa uma atividade, uma atuação, um desempenho, né? Aquele que combate, ou aquele que defende ativamente uma causa. E como nós somos de Cristo, nós precisamos defender, lutar, combater, né? Aí para chegarmos a uma santidade e não estarmos no pecado, mas militarmos nesse batismo que nos traz a vida. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: a consciência, depois de conceber, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus, em troca, meu irmão, minha irmã, não paga salário, diferentemente do pecado, mas presenteia como se faz entre pessoas livres. Esse presente é a vida eterna. A gente vê lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 32. É o presente, a vida. Deus não nos paga com a morte, mas com a vida, quando nós optamos por Ele. No versículo 23, Paulo vai encerrar assim: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem nada pior no mundo do que a morte. E não é somente a morte física, meu irmão, mas a morte espiritual, a condenação da alma. Veja, olha o que diz o catecismo da Igreja Católica. E nós sabemos que o inferno é a ausência da presença de Deus, da presença de Deus. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer assim: a pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado e às quais aspira. Olha que lindo isso. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, perder esta graça da vida eterna. Lamentável. Mas lamentável mesmo, muitas pessoas não acreditam mais no pecado hoje. Tem até pessoas dentro da igreja que não acreditam mais. O Papa Paulo VI dizia assim: o pior pecado do mundo é o homem dizer que não existe o pecado. A pessoa ela está negando a existência da vinda, quando ela diz isso, a vinda de Cristo ao mundo. Veja, São João Batista ele vai dizer assim para nós: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O Cordeiro de Deus, aqui só para lembrarmos, né, e finalizarmos, o Cordeiro de Deus, no Antigo Testamento, o sacerdote imolava um cordeiro no templo e o sangue do cordeiro era derramado sobre o propiciatório, o local dos sacrifícios, para que fosse aplacado a ira de Deus contra o pecado do povo. Agora, como se Jesus é um cordeiro que tira o pecado do mundo, as pessoas podem dizer assim: ah, eu não acredito nisso aí, negócio de pecado, não. Eu nego a Jesus, e isso não é possível. Pelo batismo, nós somos mergulhados nesta morte. Ele nos arranca, porque ele veio para nos salvar de todo o pecado. E nesse batismo eu sou chamado a lutar ferozmente contra o pecado. E aqui eu quero finalizar com uma frase de Santo Agostinho: quanto mais for destruído o reino da concupiscência, tanto mais aumentará o dom da caridade. Peçamos a Deus que neste momento Ele nos dê a graça de vermos profundamente esse batismo na nossa vida para lutarmos contra todo e qualquer pecado. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que através do sacramento do batismo, da iniciação cristã, o Senhor possa vir nos despertar para essa graça e sermos mergulhados neste batismo de morte, ou seja, de entrega, de obediência a Deus Pai Todo-Poderoso, para recebermos a vida eterna. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Até a próxima, se assim Deus desejar.